Hoje você vai ter uma verdadeira aula sobre como construir um jardim vertical de baixo custo. Então, para que você possa começar a criar o seu jardim vertical de baixo custo, primeiro você vai precisar encontrar um pallet de madeira. E aí você tem duas opções. Uma delas é fazer como eu. Sempre que eu passo por uma caçamba de entulho, fico observando para ver se eu encontro algum material que possa ser reutilizado. E dessa vez, olha só o que eu encontrei. Um pallet em ótimo estado. Mas se você não quiser ficar esperando até encontrar um material adequado para o seu jardim vertical, também é possível comprar pallets usados. E para que você tenha uma ideia, o preço de um pallet usado, na época em que esse vídeo foi feito, custa algo entre 20 e 40 reais. Beleza, então quando você já tiver com o seu pallet em mãos, o primeiro passo vai ser transformar esse pallet em uma treliça e para isso nós vamos precisar retirar algumas partes do pallet. Bom, como não dá para tirar com a mão, eu vou utilizar um pé de cabra que eu pedi emprestado para um amigo. Mas não necessariamente isso precisa ser feito com um pé de cabra. Também dá para fazer essa retirada utilizando uma talhadeira e um martelo. Digo isso porque já desmontei muitos e muitos pallets e não é tão difícil assim. Portanto, com um pouquinho de boa vontade, qualquer um consegue fazer esse serviço. Repare que vamos fazer a retirada de toda a parte de baixo do pallet. Isso vai aliviar bastante para que o seu jardim vertical não fique tão pesado e seja mais fácil de fixá-lo na sua parede. Mas é importante lembrar que toda essa retirada deve ser feita com cuidado para que nenhuma madeira acabe rachando ou quebrando. Afinal, se uma das madeiras quebrar, você pode acabar estragando todo o projeto. Maravilha! Depois que tiver retirado as partes de baixo, vão sobrar alguns pregos e eles são responsáveis pela fixação da sua treliça. Então, para que eles não atrapalhem na hora de colocar a treliça na parede, você deve amassar todos eles. O resultado final que você vai ter vai ser este: uma estrutura quase pronta para receber as plantas. Porém, ainda existem alguns detalhes importantes que devemos levar em consideração. E o primeiro deles é que a madeira, quando exposta ao tempo, costuma apodrecer. Porém, existe uma maneira para retardar esse apodrecimento. A técnica é bem simples, basta pintar toda a sua treliça, tanto do lado da frente quanto no lado de trás e também entre todas as frestas dela. Para fazer essa pintura, a recomendação é que você utilize o verniz marítimo, que custa algo em torno de 20 reais. Ou que você utilize um outro produto que se chama Osmocolor, que tem um preço um pouco mais salgado, porém é muito mais eficiente. Qualquer um desses produtos vai fazer com que a madeira dure muito mais. Então é importante fazer isso se você quiser que seu jardim vertical dure mais tempo. Muito bem, agora que a treliça já está toda pintada e seca, você vai precisar de alguns vasos para fixar nela. Para esse caso, eu comprei alguns vasos de plástico e paguei R$ 4,00 em cada um deles. Mas se você procurar bem, pode acabar encontrando vasos ainda mais baratos do que esses. O importante é que os vasos tenham formato de meia-lua, sejam vasos de parede ou vasos específicos para jardins verticais. Observe que eu escolhi potes brancos para criar um contraste com a madeira que é mais escura, mas você pode pintar a madeira da cor que achar melhor. A ideia é sempre fazer o contraste entre a treliça e os vasos. A posição que eu escolhi para os vasos foi essa aí, pois as plantas que eu vou utilizar são pendentes, então ficou 2 vasos em cima, um no meio e 2 embaixo. Para fazer a fixação dos vasos, eu vou dar 2 sugestões. A mais fácil delas é utilizar essas fitas. Elas são facilmente encontradas em lojas de materiais por nomes como abraçadeira de nylon
ou enforca-gato. E só para que você tenha uma ideia, um pacote com 10 dessas fitas custa algo em torno de R$4. Repare que esses vasos de parede já vêm com um local específico para fixação. Porém, se você utilizar a fita de nylon, vai precisar fazer um pequeno furo exatamente no local que o vaso foi projetado para segurar o peso, que é onde tem esses pontinhos, essas marcações aí. Daí é só passar as fitas pelos buracos e prendê-las na treliça. Mas o fato é que eu estava olhando a minha caixa de parafusos e encontrei alguns parafusos de tamanhos parecidos no meio dessa pilha. Por esse motivo, eu resolvi fazer o meu jardim com parafusos ao invés de utilizar as fitas de nylon. A fixação dos parafusos deve ser cautelosa e para fazer isso eu costumo utilizar um lápis para marcar os locais exatos. Então, depois de fazer as marcações, é só ir rosqueando com uma chave Phillips ou de fenda para deixar os parafusos bem presos. O legal de utilizar essa técnica de fixação com parafusos é que os vasos podem ser facilmente removidos para você fazer a manutenção. Porém, você vai entender isso em breve, um pouco mais à frente no vídeo. Por enquanto, veja aí como é feita a fixação dos parafusos. Que os parafusos estão todos em seus devidos lugares, olha só como fica fácil colocar e retirar os vasos. Essa técnica é muito bacana e vai facilitar muito a sua vida na hora das manutenções. Alguns vasos já vêm de fábrica com um furo no fundo, mas caso o seu vaso seja como esse, você vai precisar abrir um pequeno buraco para que a água possa drenar, ela possa sair do vaso. E para isso você pode utilizar um objeto pontiagudo e ir girando, forçando, até que tenha um buraco com tamanho suficiente para a saída da água. Faça isso em todos os vasos. Agora é aquele velho procedimento que todo mundo já está acostumado. Coloque uma camadinha de argila expandida e aqui é importante que seja argila expandida mesmo, porque ela é mais leve e vai ajudar a deixar toda a estrutura com menos peso. Em seguida, coloque um pedaço de manta bidim. A manta vai evitar que fique saindo terra pelo fundo dos vasos e faça aquela sujeirada. No caso do seu vaso ser muito pequeno, a recomendação é que você deixe a argila de lado e coloque apenas a manta para não ocupar muito espaço do vaso. Muito bem, chegamos na hora de colocar as plantinhas no vaso. E nesse caso eu escolhi 3 espécies de plantas, e todas elas são de sombra e meia sombra e também ficam pendentes conforme vão se desenvolvendo. Só para você ter conhecimento, cada muda dessas custou R$4. Então a peperômia é essa que é verde mais clara, e essa é a columeia, que tem esse tom de verde mais escuro e que dá essas pequenas florzinhas vermelhas. Tem columeias que dão de outra cor também. Já a terceira planta se chama dinheiro em penca e eu vou retirar ela de outro vaso. Muito bem, existem 2 maneiras para você utilizar o seu jardim vertical. No caso de utilizar temperos, você pode simplesmente comprar vasinhos e colocar dentro dos vasos da sua treliça. Eu vejo muita gente fazendo isso porque tempero é sempre mais complicado de cultivar em jardins verticais. Então muitos acabam morrendo, por isso muita gente opta por simplesmente comprar um vasinho novo de tempero e encaixar dentro dos vasos da treliça. Daí se aquele vasinho de tempero morre, a pessoa vai e compra outro e só coloca ali dentro. Porém, como nesse caso eu vou utilizar plantas ornamentais e que vão durar por muito tempo, eu vou plantá-las diretamente nos vasos da treliça. Para isso, é só colocar uma terra adubada e plantar suas mudas, porém sempre deixando uns 2 dedos de espaço entre a borda do vaso e a superfície da terra.